Olha só, a gente, a gente começou, né? A gente falou, na verdade, bastante sobre eletroquímica, né? Parte inicial, depois falamos mais um pouquinho, parte 2, cálculo de pilhas, né? E aí nós paramos aqui, ó, na eletrólise. O que seria a eletrólise? Eletrólise é o processo inverso ao processo das pilhas, né? O que é o processo de uma pilha? Uma pilha é qualquer processo espontâneo de transferência de elétrons. Então, por exemplo, o grupo que vai falar de corrosão, a corrosão é uma pilha, né? É considerado dentro da eletroquímica como uma pilha, tá? Não uma pilha, obviamente, do jeito que a gente está acostumado a pensar, né? Pilha é qualquer processo espontâneo de transferência de elétrons, ou seja, a corrosão acontece espontaneamente. Isso é dado pelo ΔE positivo, né? A variação da DDP, a força eletromotriz, né? A força eletromotriz é maior que zero, né? Se a força eletromotriz for maior que zero, a gente considera esse processo como um processo espontâneo. Então, o fato de a gente colocar, por exemplo, da gente colocar uma pilha para funcionar num controle remoto, por exemplo, as reações químicas da pilha ali, do dispositivo pilha, está fornecendo elétrons para circular ali, para gerar, né, uma corrente elétrica, não é isso? E o contrário, né? Por exemplo, quando você coloca o seu celular para carregar, né, na tomada, você está fazendo o inverso. Você está fazendo o quê? Transferência de elétrons, né? Elétrons para as substâncias químicas. Na verdade, o que a gente está fazendo é revertendo as reações. Então, por exemplo, deixa eu pegar aqui, ó, voltar lá no exemplo que eu dei, de uma pilha de automóvel, por exemplo. A pilha de automóvel, ela a bateria de automóvel, né, é uma bateria recarregável, não é isso? É uma bateria recarregável. Por que é uma bateria recarregável? Porque, ora, ela fornece uma DDP, ora, eu tenho que fornecer uma DDP para carregar essa bateria, né? Qual é a DDP que a bateria do automóvel fornece? Em torno, né, aproximadamente 12 volts. Se eu quero carregar a bateria, né, e esse 12 volts é o quê? É positivo. Mas é positivo no sentido da reação, no sentido direto aqui, ó. Se eu quero inverter a reação, agora eu que tenho que fornecer 12 volts para essa bateria ser recarregada. Entenderam? Lógico, isso é possível para reações que são reversíveis, né? Aquela pilha, por exemplo, aquela amarelinha, aquela pilha Rayovac, ela não é recarregável. Por quê? Porque as reações que acontecem ali dentro, elas não são reversíveis. Elas só acontecem num sentido. Portanto, a hora que as substâncias que reagem ali, que fornecem elétrons, aquelas substâncias reagirem totalmente, eu tenho que jogar a pilha fora, né? Não vai fornecer mais elétrons. Eu tenho que jogar a pilha fora. Ao contrário de uma bateria de automóvel, né? Você tem vários ciclos, né, de carga e descarga. Tem carga e descarga. Lógico que nesse ciclo de carga e descarga, vai acontecendo um desgaste normal da bateria, de modo que, né, a cada 2, 3 anos aí você tem que trocar a bateria do automóvel, né? Às vezes até mais um pouquinho. Eu estou sem o celular para acompanhar o chat aqui, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta aí, puder abrir o microfone, seria importante. Ok? Só você... A questão da bateria viciar, de tanto acontecer a reação que tem um desgaste? Um dos motivos seria esse, né? Esse ciclo de você descarrega e você carrega, nesse ciclo de descarregar e carregar, eu estou, na verdade, forçando o retorno de uma reação química, né? E esse retorno nem sempre acontece da maneira desejada, né? O que pode acontecer com a reação? Ao invés dela voltar para uma reação original, para formar substâncias originais, às vezes a reação acaba formando subprodutos indesejados, né? E esses subprodutos indesejados acabam não participando mais
do ciclo de carga e descarga. Isso acaba diminuindo a vida útil desse sistema. Não só isso também, né? O próprio o ciclo de carga e descarga, né? Envolve muito calor ali, né? Principalmente na hora de você carregar, né? Você tem muita resistência elétrica dentro do seu sistema, isso gera muito calor. E esse calor gerado pode também influenciar, obviamente, na degradação ali dos dispositivos eletrônicos dentro do sistema, né? Mas é basicamente isso, não existe uma bateria infinita, né? Nesse ciclo de carga e descarga pode acontecer aí reações paralelas, que a gente chama, e essas reações paralelas faz com que a vida útil seja diminuída, né? Então, por exemplo, quando uma bateria de automóvel está funcionando, ela fornece 12 volts. O sinal aqui é positivo, né? Para eu reverter essa reação, eu preciso oferecer, no mínimo, uma DDP, no mínimo, maior ou igual a 12 volts, para essa reação inverter, né? Ou seja, na verdade, eu que estou ofertando energia para recarga da bateria, né? Esse processo é chamado de eletrólise, né? Essa eletrólise, obviamente, só avançar aqui um pouquinho, tem várias aplicações, né? Essa aplicação que eu já até comentei com vocês, né? Mas, basicamente, para se fazer uma eletrólise, o que você precisa? Para se fazer uma eletrólise, você precisa de uma fonte, né? Você precisa do que a gente chama de eletrodos, são os eletrodos, e você precisa de íons livres para essa reação acontecer, né? Aqui eu estou fazendo, na verdade, eu estou montando a eletrólise da água, né? Mas eu tenho outras possibilidades. Por exemplo, revestimento, né, de peças, de ferramentas metálicas, né, galvanização, que a gente chama. Eu vou colocar um vídeo aqui rapidinho para mostrar para vocês, ilustrar isso, né? A galvanização é um dos processos de eletrólise, tá? Aqui eu tenho, por exemplo, a cromagem, né? A cromagem de um objeto também entra nessa vertente aí, né? Só um minutinho aqui, deixa eu só dar uma ajuda aqui, rapidinho. Acabou a aula, não? Acabou, não? Tinha artes e educação física. Tem que entrar em ciências aí dentro e procura. Desculpa aí, pessoal. Vocês assistiram um vídeo de uma live não, de uma reunião da Unirio? Vocês chegaram a olhar? Um vídeo que rolou aí de uma reunião de uma universidade do Rio de Janeiro? Os caras brigando? Foi um negócio um tanto engraçado, cara. Foi muito engraçado. Cara, a mulher foi xingada e de repente começou a gerar uma confusão danada, um xingando o outro, o cara sai de cueca, levanta de cueca na câmera. Procurem aí. Reunião da Unirio. Vocês vão ver o que eu tô falando aí. Mas por qual motivo? Não, foi uma Do reunião. nada isso? Uma reunião assim, entre professores da universidade. E aí um dos professores deixou o microfone aberto e xingou a mulher que falou o negócio lá, entendeu? Deu uma xingada lá. E aí... Tá aberto, isso pode aparecer. Tchau, pessoal. E aí, ele deixou o microfone aberto e falou, vai para aquele lugar, não sei o quê, e esqueceu que o microfone estava aberto. Aí todo mundo, que isso, que absurdo. Aí começou uma discussão danada, o cara começou a querer se desculpar, mas a merda já tinha sido feita, já, enfim. Foi bem, bem engraçado. Isso foi semana passada que rolou isso. Reunião da Unirio, procurem aí.
Não agora, hein? Vai procurar agora não, cara. Então, aqui, ó, aplicações, uma das aplicações da eletrólise, né, é a cromagem, né, de peças metálicas, que tem qual objetivo, né, pessoal? Qual é o objetivo da cromagem? Primeiro, evitar a corrosão. Porque se você aplica um metal mais nobre na superfície, para evitar com que haja oxidação, né? E o segundo, obviamente, é uma questão de estética, né? Fica muito bonito, obviamente, uma peça toda cromada, né? Aqui também eu tenho outro exemplo de cromagem, né? De utensílios domésticos, né? Então, vou só passar um vídeo aqui rapidinho. Os vídeos do YouTube, eu acho que dão umas travadinhas aí quando a gente compartilha. Tá em inglês aqui, mas é só para vocês verem a ideia da eletrólise, tá usada para galvanoplastia, nesse caso. Acho que aqui o vídeo começa... É basicamente isso. Acho que... Só um minutinho, que eu acho que isso aqui é continuação. Espera aí. Ah, não, tá certo. Tá certo. Ele está fazendo o contrário, ele está mostrando o resultado antes da parada ali, antes de efetuar o experimento em si. Aquela barra lá seria como se fosse um metal de sacrifício, né? Isso, exato. Chamado metal de Aquela barra lá é o que é? Essa barrinha? É. Essa aqui é uma barra de níquel. Tá vendo que a solução tá verde? Uhum. Tá toda esverdeada? Isso aqui, essa solução esverdeada, por quê? Porque essa barra de níquel, que está ligada ao polo positivo, né? O níquel vai oxidando aqui, ó. O níquel metálico, níquel zero, ele vai oxidando, ele vai indo para a solução, se transformando em níquel 2+, e o níquel 2+, vem aqui para o polo negativo, onde está a peça que ele quer niquelar, nesse caso, né? E aí acaba acontecendo a reação de redução, tá? Essa solução de coloração esverdeada aqui é exatamente por conta da presença do níquel. Não necessariamente precisava dessa peça de níquel, tá? Não necessariamente precisava da peça do níquel. O que você precisa de uma placa metálica, de um eletrodo e uma solução com o sal que você quer revestir. Ele está fazendo isso por quê? Porque a placa, antes, né, tinha água e sal, por exemplo. Aí ele coloca esse eletrodo com o níquel, aí com o tempo vai passando, a reação vai transferindo elétrons, o níquel da barrinha vai se transformando em níquel 2+, e aí vai passando para a peça que ele quer revestir. Está até escrito aqui, ó. Ó. Níquel, né? Vou continuar aqui, para vocês verem aí. Acho que ele está revestindo um isqueiro. Aí foi uma moedinha, né, que ele revestiu. Acho que ele vai mostrar esse isqueiro aí bem corroído no início. É isso aí, ó. Uma barra de níquel. Um frasco, um recipiente. Fios, né? Fios são os conectores. São jacarezinhos, né? Uma fonte, né? Uma fonte, a bateria. Pode ser uma fonte de celular. Aí, ó, outra forma também, ó. Carregador de celular, por exemplo. Eu fiz no laboratório vários sistemas desses. Tem várias fontes estragadas, eu acabei usando isso. Os conectorzinhos, né? Os plugs. Isso aí já é frescura, não precisa disso não. Sal. Aí tá usando vinagre, né? Solução ácida, né? Melhor uma solução ácida para conduzir, isso aí. Para ser um bom condutor e também ajudar na corrosão do níquel ali. O vinagre lá que tira ele desenferruja também
o material, sim, não é? então, ele tem esse poder de fazer uma limpeza na superfície do material, né? Também, isso aí. Eu já usei isso. Uma luva não precisa, já é frescura também? Olha o isqueiro que ele vai revestir. Olha como é que está o estado do negócio. Aí o que ele vai fazer uma solução de níquel, né? Ele vai fazer uma solução de níquel. Os dois lados da barrinha ali são níquel, então. São níquel, para liberar níquel para a solução. Na verdade, essa é uma forma de você purificar também a barrinha de níquel. Mas, enfim, o objetivo dele aí é ter íons níquel disponíveis, né? Você vê que a solução vai ficar meio esverdeada depois. Bateria de 4.5 é fácil de achar, né? Melhor forma é uma fontezinha de... Tem que ser corrente contínua, né? Não pode ser corrente alternada, obviamente. Aí tá gerando hidrogênio e oxigênio. Esses gases, o gás está saindo aí, ó. Ele está fazendo isso para não estragar a fonte, né? Mas se a fonte estiver estragada, desencapa o fio lá e emenda direto com o fio isolante, né? Não precisa fazer essa frescurada toda aí. Mais importante tem que ser uma fonte de corrente contínua, né? Fonte de celular, fonte de notebook, é tudo fonte de corrente contínua. Você não pode colocar direto na tomada que vai dar errado. E pra que fazer isso tão lento assim o vídeo? O sal aí é para aumentar a condutividade elétrica, né? Da solução. Já está aumentando lá, tá vendo no multímetro? Está dando 0,2 volts. Onde é que eu acho níquel, professor? Cara, não é uma coisa muito fácil de achar, não. Na verdade, para ser sincero para você, eu nunca vi uma plaquinha de níquel metálico. Eu faço eletrólise, eu faço direto com sal, entendeu? Aqui, ó. Eu pego o sal de níquel que tem no laboratório, dissolvo em água, né? Ah, tá. Aqui ele está fazendo, ó, ele está preparando a solução primeiro, para depois aplicar a eletrólise. Nunca vi uma plaquinha de níquel na vida. Mas então você consegue fazer a cromagem só com o sal de níquel. Então, aí, vamos lá, o termo é cromagem com cromo, né? Mas entendi o que você quis dizer. Isso aí. Você consegue fazer direto com sal de níquel. Direto com sal.
para mim, para o laboratório, é muito mais fácil, né? Muito mais simples ter o sal do que a plaquinha. Ele vai pegar uma moeda de cobre ali. O problema é que o jacaré vai dar uma atrapalhada ali, né? O jacaré é muito grande. Já tá ligado, ó. Já niquelou, ó, tá vendo? Tava cobreado, agora tá prateado. Ah, é isso aí, tem que mexer o jacaré de posição, porque senão fica a marquinha ali do jacaré, tá vendo? Provavelmente ele mexeu de posição, aí conseguiu revestir tudo. Ah, e tá vendo se a solução aqueceu? Frescura, é isso? Deixa eu ver se ele mostra aqui do isqueiro. Mais moedinha. Agora isqueiro. Dá uma preparada nele primeiro, lógico. Professor, Pode falar. tem corda de instrumento musical que elas são cordas niqueladas. No caso, daria certo ou você acha que no caso é muito pouco níquel para fazer como ela, por exemplo? Não, dá certo sim. É uma excelente ideia. O que você precisa é, na verdade, o mais importante na hora de fazer o revestimento desses, né, é você... Porque, por exemplo, a corda musical, né, um instrumento musical de corda, a gente coloca muito o dedo, né, óbvio, né, tem que tocar manual, né, e aí passa muita gordura, né, para a corda. Então, o certo é você fazer uma limpeza primeiro da corda todinha, né, com detergente, sabão, por exemplo, fazer uma lavagem desse material. Se possível, se tiver como, né, passar algum solvente, uma acetona, por exemplo, aí depois fazer o revestimento. Às vezes nem compensa, né? Se for uma corda de contrabaixo, às vezes compensa com baixo, um jogo de corda de baixo é caro. É caro, né? Mas se for um cordamento de violão, assim, que é mais barato, às vezes nem compensa fazer isso. É melhor comprar um novo. Verdade. O isqueiro tá quase bonito assim, melhor ficar dessa forma, né? Mas ele está polindo aí exatamente para manter um revestimento, uma superfície mais lisa, né? Porque na hora de fazer a niquelagem, tem que ter uma superfície lisa. Professor, a gente está falando desse assunto, no caso, o pessoal algumas pessoas, né, usam thinner, coloca as cordas dentro de uma garrafa com thinner. Mas aí, tipo assim, não estraga, não? Né? Não sei se tem algum efeito, não. Não, porque o thinner nada mais é do que um solvente orgânico, né? E qual é a função desse solvente orgânico? É retirar a gordura, né? É agir dissolvendo, a gente sabe que são substâncias apolares, né? Para dissolver a gordura. É uma forma de não usar água, por exemplo, usar uma forma mais interessante. Funciona também. Bacana. Aqui nesse caso aqui, obviamente, ele está fazendo isso para deixar a superfície aí mais protegida, né? Porque do jeito que ele lixou lá, se ele deixasse lixado, daí uns dias estaria enferrujado de novo, né? Então aí ele está meio que protegendo o material de corrosão. Tem essa dupla função aí de beleza e de proteção. Bem legal, né? Olha como é que ficou o isqueiro. Ficou bonito pra caramba. Tem alguns experimentos, já até fiz no laboratório, alguém comentou na aula passada, né? De retirar também ferrugem, né? Para retirar ferrugem de peças. Não, a peça está muito enferrujada, né? Uma forma bem interessante de você fazer isso é você colocar a peça que está enferrujada no polo negativo do sistema, né? Da bateria.
E aí colocar no polo positivo, colocar uma peça de ferro que não está enferrujada, que é o chamado eletrodo de sacrifício, né? E aí colocar isso dentro da salmoura, né? E deixar ali pelo menos 1 hora, né? Dependendo, obviamente, da corrente ali, da bateria e tudo mais. Essa é uma maneira bem legal de desenferrujar peças metálicas, tá, pessoal? Bem legal mesmo. Bom, essas são algumas aplicações, né? Mas, obviamente, né, o que a gente precisa, como eu disse? Eu preciso de uma fonte. Ao contrário das pilhas, né, que a gente viu nas aulas anteriores, eu preciso forçar uma reação química, né? Eu preciso forçar com que a reação aconteça. Para isso, eu preciso de uma fonte, né? Nesse caso, é uma bateria. Mas poderia ser uma fonte de celular, poderia ser uma fonte de notebook, desde que seja corrente contínua, né? Não pode ser corrente alternada. Porque corrente alternada você vai ficar mudando a polaridade aqui toda hora, né? Aqui não, na corrente contínua, você vai ter os polos bem definidos, né? O polo negativo aqui, ó, vai ser o polo negativo do seu sistema, e o polo positivo da bateria vai ser o polo positivo do seu sistema, né? Existem duas formas de realizar a eletrólise. Uma é chamada de eletrólise ígnea, a outra é chamada de eletrólise aquosa. Qual a diferença dos dois? A ígnea, como o nome diz, ígnea é sem água. E aqui é com água. E como é que se faz uma eletrólise sem água? Um exemplo mais clássico de todos aqui, ó, é a eletrólise do óxido de alumínio para produzir alumínio metálico. Está aqui, ó. Alumínio metálico. Alumínio está saindo líquido aqui, ó, que obviamente vai ser resfriado, né? Ele vai ser resfriado até virar alumínio sólido, né? Até se solidificar. Então, como é que é a eletrólise ígnea para gerar o alumínio? Eles, né, buscam, né, nas minas de minério chamado bauxita. A bauxita é esse minério que contém, é um minério que contém o óxido de alumínio, que é o Al2O3. E aí o que eles fazem? Eles colocam o Al2O3 dentro dessas cubas que a gente chama, logicamente isso aqui é imenso, é muito grande, e aquecem. Calor aqui, né? Sei lá, 2.000 graus Celsius de temperatura. E aí, quando eu aqueço, né? Quando eu aqueço, eu gero íons. Existem duas formas de você gerar íons: dissolvendo em água ou aquecendo, né? Que é fundir o material. E quando você funde o material a altas temperaturas, você gera os íons correspondentes, que são quais? Alumínio, carga do alumínio, mais 3, mais o oxigênio ali, ó. O menos 2. Balanceando isso, né, 2 alumínios e 3 oxigênios. Essa primeira parte, então, é para quê? Para você gerar os íons. E aí agora você faz a reação de oxidação. Onde? O alumínio, ó. Os alumínios ali, ó. O que vai acontecer com eles? Eles vão capturar elétrons. Na verdade, aqui, ó, seriam 3, né, se fosse um alumínio só. Vou tirar esse 2 aqui da frente. O Al mais 3 aqui, ó, vai capturar 3 elétrons e vai se transformar em quê? Al0. O alumínio metálico, né? Essa reação aqui, ó, é a reação catódica. Por que é a reação catódica? Porque é uma reação de redução. Todas as reações de redução são chamadas de reações catódicas. Ok? E o que vai acontecer com o oxigênio? O oxigênio é o contrário, né? O oxigênio vai se transformar em O2, o O negativo aqui, ó, e vai liberar, nesse caso, vai liberar 2 elétrons. E esses 2 elétrons vão ser usados para quê? Eles vão ser utilizados para a redução do alumínio. Então, eu tenho um ciclo, né? Alumínio captura os elétrons, o oxigênio cede os elétrons. E para que serve a bateria ali naquele caso?
A bateria serve para circular esses elétrons no sistema, né? Os elétrons não são perdidos no sistema. Eles são só circulados nesse sistema, não é isso? E aí eu tenho a reação aqui, ó, essa reação onde o NOx, né, a carga do oxigênio passa de -2 para 0, essa aqui é a reação anódica. É a reação anódica, que é a reação de oxidação. Então, em relação às pilhas, isso não mudou nada, ok? Isso não mudou nada. De modo que eu tenho uma reação global aqui, né? Qual é a reação global? Lógico que eu tenho que, agora sim eu tenho que multiplicar, né? Porque elétrons aqui não vão conseguir cortar, né? São 3 elétrons aqui, são 2, tá vendo? Então eu multiplico aqui tudo por 2, ó. 2, aqui fica 6, e aqui fica 2. E multiplico essa toda por 3. 3, aí vai ficar, aqui nesse caso, 3 sobre 2, e aqui vai ficar 6. Aí elétron corta com elétron. Qual é a reação global? 2Al mais 3, mais 3O menos 2, gerando o quê? Alumínio metálico, que é o que ele quer, mais 3 meios de O2 gasoso. Ok? Então, essa aqui eu produzo, ó, alumínio metálico. A indústria produz alumínio metálico exatamente para ser usado aí nas diversas aplicações do alumínio, né? Isso aqui, ó, acontece no polo negativo do meu sistema. Aqui, ó, tá vendo? Deixa eu ver se te mostra aqui, ó. Aqui, ó, polo negativo, na verdade, tá revestindo todo o sistema aqui, na verdade, ó, tá vendo? E no polo positivo, acontece a reação do oxigênio, né? Na indústria, isso é um problema. Na indústria de alumínio, isso é um problema. Por quê? Lá na indústria de alumínio, eles usam, para baratear o processo, eles usam eletrodos de grafite. São barras, né? São tubos de grafite. E, bom, e o que é grafite, né? Alguém se lembra o que é grafite? Grafite é feito de quê? É um alótropo do carbono. É um alótropo do carbono. C, né? É um alótropo do carbono. Como no eletrodo aqui positivo, ó, que é o eletrodo de grafite, ocorre a geração de oxigênio, né? Acontece aqui uma reação indesejada. Qual é a reação indesejada? O carbono do grafite reage com o oxigênio para formar CO2. E aí, com o tempo, esse grafite aqui vai começar a se degradar, né? Porque o carbono aqui, ó, vai se converter em CO2, né? Acaba emitindo, né, gás carbônico também para a atmosfera. De certa forma, acaba contribuindo, né, com o efeito estufa, né? Mas essa é a forma industrial, ou seja, a forma hoje que se usa, né, que é usada para a geração de alumínio metálico, né? Para a geração de alumínio metálico. Professor? Opa! Ali embaixo do Al2O3 está escrito dissolvido em criolita fundida. Mas no caso, por que precisa dissolver nela? Só o Al2O3 não serve? Pergunta é boa. Isso aqui é um mineral que é adicionado, esse mineral chamado criolita, ele é adicionado com a bauxita, né, que é o que contém o óxido de alumínio, para diminuir o ponto de fusão da mistura. Para que eu consiga, para eu fornecer menos calor aqui, né? Para diminuir o gasto energético nesse caso, né? O que está por trás aí é a engenharia da diminuição do gasto energético, né? Bacana. Para baratear o alumínio que vai sair aqui no final. Bacana, bem legal. A pergunta sua foi boa, eu tinha esquecido desse detalhe aí. Essa aqui, então, é eletrólise ígnea do Al2O3. Ou seja, uma eletrólise que eu realizei sem uma gotinha de água, né? Sem nada de água. Isso é muito importante você entender por quê. Uma outra eletrólise muito clássica, né? É a eletrólise ígnea do cloreto de sódio, né? Do NaCl. Quando eu faço a eletrólise ígnea do NaCl, o que eu tenho, né? Ó, eu tenho de novo, eu tenho os dois eletrodos, eu tenho o polo positivo e o polo negativo. O polo negativo aqui é o polo que está ligado ao lado negativo da minha bateria, né?
Então, esse polo aqui vai fornecer elétrons para a plaquinha. E quando fornece elétrons para a plaquinha, o que acontece? O Na+, captura o elétron e se transforma em quê? Em sódio metálico, né? Sódio metálico. E o cloro aqui, o Cl-, ó, o Cl-, ele vem para o polo positivo, que aqui fica positivo, né? Ele é o polo positivo, então, como o cloreto é negativo, vai acontecer o contrário, né? O Cl- vai se transformar no gás Cl2 e vai deixar elétrons, nesse caso, 2 elétrons, ok? De modo que esses 2 elétrons que são deixados aqui, ó, eles são transferidos, ó, eles são transferidos para o polo negativo pela bateria. Então, a bateria nada mais, nada menos funciona como um sistema aqui para trazer elétrons de um lado para o outro, né? Para acontecer a redução e acontecer a oxidação. Industrialmente, qual é a utilidade da eletrólise ígnea do cloreto de sódio? É produzir, ó, sódio metálico e produzir cloro gasoso, ó, que são 2 matérias-primas muito importantes para diversas aplicações industriais, né? Qual é a desvantagem dessa eletrólise, né? A desvantagem dessa eletrólise é que você precisa fornecer calor, né? Você precisa aumentar a temperatura para fundir, não é fundir, não, é fundir o NaCl, né? Para derreter o NaCl. Isso é da ordem aí de aproximadamente 1.000, 1.500 graus Celsius. Né? Você precisa aquecer o sal para gerar esses íons livres, e esses íons livres, sim, acontecer as reações. Perguntas? Tranquilo? Por que tem que aquecer? Não só colocar a bateria lá e acontece a reação. Porque, olha só, se eu pegar um sal de cozinha, se eu colocar o sal de cozinha sólido aqui dentro, os cristais de sal de cozinha aqui dentro, esse cristal de cloreto de sódio, ele não vai ter íons aqui. Eu só tenho essa descarga, a descarga do cloreto aqui nesse caso, e a redução do sódio, do Na, se eu tiver íons livres. Então, o sal sólido, ele não tem íons livres. E uma das formas de você gerar esse íon livre é você aquecendo, é você chegar na temperatura de fusão daquele material que você está querendo fundir. Entendeu? Agora a pergunta é, por que não faz isso em água, por exemplo? Por que não faz isso em água ao invés de aquecer? Se fosse na água, ia formar soda cáustica, né? Porque ia reagir com... Então, o problema da eletrólise aquosa, que na ígnea não tem, então perceba, olha só. Na eletrólise do Al2O3, os únicos íons que eu tenho são alumínio e oxigênio. Ou seja, eu tenho um cátion e tenho um ânion. Então não tem erro. O cátion vai para o polo negativo, o ânion vai para o polo positivo. Beleza, não tem erro, né? A mesma coisa aqui, ó. No cloreto de sódio, a ígnea, eu só tenho 2 íons. 2 tipos de íons. O cloreto, que é negativo, que vai para o polo positivo, e o sódio, que é positivo, que vai para o polo negativo. Só tenho 2 íons, não tenho outra possibilidade. O problema, que aqui não tem, a vantagem da eletrólise ígnea, é que ela não tem competição de íons. Quando eu faço a eletrólise aquosa, aqui é um desenho da eletrólise ígnea, tá? É o desenho do sistema industrial, né? De como é feito o desenho do reator, que a gente chama. Mas, enfim. No caso da eletrólise aquosa, eu tenho problema. Por que eu tenho problema? Só vou abrir aqui um slide. Qual é o problema da eletrólise aquosa? O problema da eletrólise aquosa seria... Vamos supor que eu faça a eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Ó, eletrólise aquosa do NaCl.
não a ígnea, tá? A aquosa. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar num frasco, né? Desculpa o desenho aqui, que eu não consigo desenhar muito bem aqui com essa canetinha, não. Eu vou colocar num frasco, e aí esse frasco eu vou colocar água e vou dissolver o sal de cozinha aqui dentro, tá? Vou dissolver o NaCl. Aí vou colocar 2 eletrodos. Ó. Vixe, Maria. Não vou conseguir desenhar eletrodo aqui, não. Finge que esse aqui é um eletrodo e esse aqui é outro eletrodo. Esse eletrodo, geralmente, a gente usa aqui na eletrólise, nas eletrólises, a gente utiliza o eletrodo mais barato possível. Geralmente, eletrodo de grafite. A gente sabe que o grafite é um bom condutor de eletricidade, né? Mas poderia ser outro, poderia ser uma barra de aço inox, poderia, desde que seja um condutor. É simplesmente um condutor de elétrons, de eletricidade. Aí eu ligo isso a uma fonte, né? Aí eu tenho polo negativo, polo positivo. Então aqui eu tenho o eletrodo negativo, aqui eu tenho o eletrodo positivo, ok? E aí eu vou ter o cloreto de sódio dissolvido em água. Aí eu vou ter o seguinte problema, ó. Eu tenho NaCl, que dissolve em água. Aí eu tenho Na+, mais Cl-. Só que eu tenho água também. E o que a água faz? A água também gera íons. Quais são os íons gerados pela água? Muito pouco, mas são H+, mais OH-. Então veja aqui, ó, qual é o problema? Eu tenho um problema de competição. Eu tenho 2 tipos de cátions, Na+, e H+. E tenho 2 tipos de ânions, Cl- e OH-. Aí eu tenho que decidir, ó, quem vai para cá, ó. Vai ser um dos 2. E quem que vem para cá para o polo negativo? Vai ser um dos 2. Não vai os 2 ao mesmo tempo. Ao contrário da eletrólise ígnea, eu não tinha, na verdade, competição, porque eu só tinha 2 tipos de íons, né, positivo e negativo. Agora, na aquosa, eu tenho o H+, e o OH- que estão atrapalhando aqui o meu sistema. Entendeu a diferença aí? E aí, existe uma preferência. Existe uma preferência, ou seja, vai o Na+, ou vai o H+? Vai o Cl- ou vai o OH-? Existe uma preferência, tá? Para ir em cada polo desse sistema. Essa aqui é a preferência, ó. No polo negativo e no polo positivo, né? Qual é a preferência? A preferência é a ordem, né? Seria essa, ó. Demais cátions. Quem são os demais cátions? Vou falar daqui a pouquinho. H+, que vai sempre estar no meu sistema, ou H-. Al3+, família 2A e família 1A. Família 1A aqui, ó, entra o sódio, por exemplo. Na+. Então, quem tem preferência para ir para o polo negativo? O H+, ou o Na+? O H+ tem preferência. Ok? Então, naquele sistema, na eletrólise do cloreto de sódio, o H+ aqui, ó, é que vai ir para o polo negativo. Então, ficaria assim, ó. Vou só abrir mais um slide. Só abrir mais um slide aqui rapidinho, para a gente continuar aqui a discussão. Ó, então, ó, vai quem? Vai o H+, o Na não vai. Então, ficaria assim, ó. Só vou repetir todas as reações que vai ser útil para a gente, tá? NaCl, dissociando em Na+, mais Cl-. Água, liberando H+, mais OH-. Aí eu vou escrever assim, ó, polo negativo. Quem que vai para o polo negativo? Já vi que é o H+. Então, H+, o H+ vem para o polo negativo, que está cheio de elétrons, captura elétron e se transforma em H2. Tem que balancear isso aqui, 2 e 2. Ok? Isso acontece no polo negativo. E no polo positivo? Aí eu tenho que ver quem que vai descarregar. Cl- ou OH-? Qual é a preferência? Né?
Aí eu vejo aqui na ordem de preferência, ó, o H- está aqui. Aqui, aumentando a preferência. Ânions não oxigenados. Cl-, Br-, S2-. Ânions oxigenados e flúor menos, por exemplo, que entrou aqui, ó. Sulfato, nitrato, tá faltando a carga aqui, tá? Então, ó, na ordem de preferência, o Cl- tem maior preferência em relação a OH-. Então, na hora de escolher os dois aqui, ó, quem vai? Cl-. O Cl- se transforma em Cl2 e 2 elétrons. Tem que balancear aqui, ó. 2. Ok? Aí, o que eu vou fazer, ó? Eu vou montar uma reação global desse processo. Qual é a reação global do processo? A reação global é elétron corta com elétron, mas quem que eu posso cortar aqui? Aliás, assim, eu posso multiplicar por 2 aqui, se eu quiser, ó. Multiplicar não, né? Tem que balancear aqui, na verdade. Não, tem que multiplicar assim. 2, aí multiplica aqui por 2 e aqui por 2. Ok? Por que eu multipliquei por 2? Porque eu posso cortar o H+ aqui, ó, com o H+ do outro lado, tá vendo? Certo? Mas quem que eu posso cortar? Se eu multiplicar essa todinha primeira por 2 aqui, ó, 2, 2 e 2, eu posso cortar esse Cl2 aqui, ó, o Cl- aqui lá em cima. Acho que agora eu posso cortar mais nada, né? O que sobrou de todo o processo? Desde a dissociação, até a ionização da água, até a ida do H+ para o polo negativo, a ida do Cl- para o polo positivo, né? O que sobrou? Sobrou 2NaCl, tá aqui em cima, ó, mais 2 águas, gerando, o que gerou? Gerou gás hidrogênio, ó, H2, gerou gás cloro, Cl2, e gerou o quê? 2Na+, mais 2OH-. E aí, se a gente for pensar, o que é isso aqui, ó? Na+ com OH-. Só escrever assim, ó, 2NaOH, né? O que é isso? Soda cáustica, não é isso? Soda cáustica. Então, olha só o que a eletrólise aquosa do cloreto de sódio produz. Produz um monte de coisa interessante. Primeiro, produz gás hidrogênio, que é um gás combustível. Segundo, produz gás cloro, que é um gás extremamente usado na indústria. E de sobra, o que produz? Soda cáustica. São 3 produtos de uma vez só gerados pela eletrólise aquosa do cloreto de sódio. Mas qual é o problema da eletrólise aquosa? Na eletrólise aquosa, eu tenho competição de íons. Eu tenho que ver quem vai para o polo positivo e quem vai para o polo negativo. Lembrando que a água está atrapalhando agora, né? A água está influenciando agora, porque a água gera íons. Isso não acontecia na eletrólise ígnea, só está acontecendo agora na eletrólise aquosa. Esse experimento dá para vocês fazerem em casa. Muito simples, né? Pegar uma bateria, uma pilha, né? De controle remoto, colocar dentro de um copo com água e sal, desencapa as 2 pontinhas do fio, conecta e observa os 2 polos. Você vai ver gases sendo formados nos 2 polos desse sistema. Que são que gases? Exatamente o gás hidrogênio e o gás Cl2. Ok? Não tem fenolftaleína em casa, né? Mas daria para testar, para observar que a água ia ficando básica. A água ia ficando básica pela presença de uma base aqui, né? Por exemplo, se você colocasse fenolftaleína, o eletrodo ia ficar rosado. Ia ficar rosa. Pode perguntar. É que o gás cloro é tóxico, não pode ficar muito perto. Não. Mas assim, a quantidade gerada ali é uma quantidade bem pequenininha, né? Tá pequeno. Se você faz isso usando uma pilha, né? Uma pilhazinha de casa, né? A corrente ali gerada é muito pequena, né? Então a quantidade de gás gerado é bem pequena. Não. Pensei logo em usar bateria de carro, pô. Pra fazer um negócio bacana. Sacanagem. Mas é tóxico sim, cara. Com certeza que é tóxico.
Tá. São questões aqui que eu não vou, questões de vestibular que eu não vou entrar em detalhes. Aqui o experimento, pessoal, bem legal. Eu acho que a gente vai fazer experimento quando a gente retornar, tá? Que é basicamente o seguinte, só não vai fazer nesse sistema aqui desse tubo em U aqui, tá? Mas a gente vai fazer um experimento, a gente vai fazer a eletrólise do iodeto de potássio, que é o CAI. Iodeto de potássio. E aí, se você observar, né, qual que seria as reações envolvidas numa eletrólise como essa, né? É um experimento bem legal esse. Olha, se eu coloco o iodeto de potássio em água, ele dissocia. Ele dissocia em K+, mais e menos, né? Como eu tenho água, eu tenho que lembrar dos íons que a água libera. Aí eu tenho que fazer aqui as possíveis reações do polo negativo e do polo positivo. Aqui eu tenho, né, uma fonte, né? Está ligado aqui ao polo negativo, aqui está ligado ao polo positivo da minha fonte, né? Então, no polo negativo, eu tenho muitos elétrons aqui, né? Tem elétrons, e aqui vai estar positivo, contrário, né? E aí, bom, eu tenho que ver o seguinte, né? A ordem de descarga aqui, ó. Quem tem preferência de descarga? K+ ou H+? Né, no polo negativo, né, já que eles são positivos, né? Aqui vai H+ ou K+? Aqui vai descarregar I- ou OH-, ok? Então vamos lá, polo negativo, ó, da nossa fila de reatividade. O H+ está aqui, e o K+, que é da mesma família do Na+, está aqui também. Então o H+ tem preferência em relação ao K+, ok? Então, ele que vai capturar os elétrons. Então, eu vou apagar aqui o K+, ele vai reagir com elétrons e se transformar aqui no gás hidrogênio. Na verdade, balanceando 2 e 2. Quem vai para o polo positivo? O I- ou o OH-? Né? Aí a gente tem que ir lá na fila de reatividade de novo. O OH- está aqui, ó. O H- está aqui. O I- entraria aqui, ó. São os ânions não oxigenados. Tem preferência. Então, tem preferência, a gente vai ter que escrever o I-. O H- não acontece nada com ele. I-. Então, mais... Pô, mais não, né? O I- vai se transformar em I0, que é eles sempre formam, né? Os halogênios sempre formam moléculas diatômicas, né? O2 também, o Cl2, né? Por aí vai. Mais elétrons liberados, que foram 2 nesse caso. Aí tem que balancear aqui, balanceado. Aí faço a mesma coisa que a gente fez anteriormente. Vamos sair cortando aí, né? 2 elétrons corta com 2 elétrons. Esse 2 I- eu só posso cortar com 2 lá em cima se eu corrigir a reação aqui, né? Cortei. Mas quem que eu posso cortar? Aqui também multiplico por 2, ó. Corto esse com esse, o H+ com H+. O que sobrou? Mais nada, né? Então, qual é a reação global do meu sistema? 2KI mais 2 águas, gerando, o que gerou? Gás hidrogênio, mais I2, mais o quê? KOH, ó, tá vendo? 2K+, mais 2OH-. Isso aqui nada mais é do que hidróxido de potássio, né? E por que esse experimento é bem legal quando a gente faz no laboratório, né? Porque a gente pode identificar o iodo sendo formado aqui, ó, através do uso de um indicador, que é o amido. Não sei se vocês já fizeram experimento na ciência do ensino fundamental, do ensino médio, enfim, né? Você consegue identificar amido, aliás, identificar iodo pela presença do amido, ou o inverso também, né? Você consegue identificar amido pela presença, adicionando iodo. Nesse caso aqui, a
A gente coloca um pouco de amido e começa a identificar o iodo. E como é que a gente identifica isso daqui, ó? Hidróxido de potássio, fenolftaleína. Certo? Que é o indicador de ácido base. Fica rosa, né? E meio básico. E aí o desenho está mostrando exatamente isso, ó. Aqui no polo positivo, ó, vai começar a formar o iodo, I2. E aqui no polo negativo, vai formar KOH. Tá vendo que tá rosinha aqui, ó, pela presença da fenolftaleína? Aqui tá ficando azul, ó, porque o amido mais iodo gera um complexo de coloração azul. A gente consegue identificar, então, o iodo sendo formado aqui, ó, no eletrodo, à medida que a reação vai acontecendo, através de uma coloração azulada em volta do eletrodo. De maneira semelhante, a gente consegue ver a formação do KOH pela formação de uma coloração rosa ao redor do polo negativo. Ok? Perguntas? Alguma pergunta? Bom, vai ter um grupo aí que vai falar sobre, se eu não me engano, vai falar sobre processos, né, eletroquímicos, né, de geração de metais, né, e tudo mais. E dentro deles, obviamente, está a galvanoplastia, né, que é um dos processos. Galvanoplastia é o nome que se dá a todos esses sistemas, né, para revestir superfícies metálicas. E aí, como esse grupo vai falar, eu não vou entrar muito em detalhes, mas isso aqui é uma figura que eu peguei, inclusive, da internet, do Mercado Livre, que os caras vendem sistemas prontos já para você fazer a eletrólise em casa, né, para você, tipo, aumentar a sua renda, né, vamos dizer assim, para aumentar a renda e você revestir, né, peças metálicas, folhear, niquelar, né, e por aí vai, né? Não sei quanto que custa um sistema desse, não. Não deve ser muito caro, não, tá? Dá para tirar ferrugem isso aí também? Oi? Dá para tirar ferrugem isso aí também? Dá para tirar, dá sim, mas você não precisa ter um sistema tão bonito como esse para você tirar ferrugem, né? Para tirar ferrugem, simplesmente você coloca numa bacia, né? Coloca na bacia, coloca a peça que você quer com água e sal, uma peça que você quer desenferrujar, ligado à parte negativa da sua fonte, né? E coloca aqui uma peça metálica que é chamada de eletrodo de sacrifício, né? É isso, né? Mas poderia usar. Aqui a ideia é fazer algo mais nobre, né? Tipo, folhear, né? Fazer tipo joia, ou folhear revestir algum utensílio, né? E por aí vai. Nada mais, nada menos que você precisa aqui é um sistema, né? Para converter, né? A corrente alternada em corrente contínua, né? Porque a corrente que a gente usa, né? O sistema que a gente usa é de corrente alternada, na tomada, né? E esse não pode ser usado. Transforma em corrente contínua, eu tenho os eletrodos, e eu tenho aqui uma solução, né? Com sal que você quer revestir. Por exemplo, você quer revestir com níquel, você quer revestir com ouro, você quer revestir com cobre, você quer acobrear a peça, né? E por aí vai, né? Aí tem alguns exemplos, né, de como usar esse sistema, que a gente já falou antes no início da aula, né? Mas, enfim, eu vou deixar essa parte para o grupo, porque tem um grupo aí dos seminários que vai adentrar um pouco mais em detalhes aí sobre esse tópico aí, que é a utilização, né, da galvanoplastia, e principalmente voltado para a área de mecânica, né, para proteção, né, enfim, para estética e tudo mais, né, para proteção de corrosão, né. Para que você faz uma galvanização numa peça dessa aqui? É para ficar bonito? Não.
para evitar. Você coloca aqui um metal, que é um metal mais nobre, no caso do níquel, por exemplo, cromo, faz a cromagem, né? E aí você evita que o oxigênio do ar, né, e a umidade, principalmente, faça a corrosão da peça, né? Lógico, fica bonito, fica muito bonito, né? Mas o objetivo principal é evitar corrosão, né? Evitar corrosão. Aqui também, né? E aqui, por aí vai. Beleza. Ó, pra vocês terem uma ideia, era isso que eu queria falar hoje. Só isso. Para a gente terminar essa parte da eletroquímica, tá? Então, eu falei desde processos espontâneos, né? Processos eletroquímicos espontâneos, que são as pilhas. Lá atrás, né? Falamos da pilha de Daniel e por aí vai, né? Cálculo de DDP de pilha, né? Tem um exercício lá na lista, lá já, alguns exercícios na lista falando sobre isso. O uso dos potenciais padrão de uma pilha para a gente calcular essa força eletromotriz, né? Força eletromotriz, ou também DDP, que é a mesma coisa, né? Usar essa tabela para calcular isso. Temos alguns exemplos de cálculo de DDP, né? Com metais diferentes, né? E essa parte mais aplicada da eletrólise, como eu disse, né? Falamos do hidrogênio também, que vai ser um grupo que vai apresentar, também não entrei em detalhes para não ficar, né, estragando, né, o tema deles. Da corrosão também, que vai ter um grupo, né? Não falei muito sobre corrosão, porque vai ter um grupo que vai abordar esse tema. E, enfim, basicamente a aplicação da eletrólise ígnea e da eletrólise aquosa hoje, né? Ok? Vai terminar a aula bem mais cedo hoje, bem mais cedo. Tranquilo? Beleza. Bem mais cedo mesmo, né? 5h15 agora. Ah, tá bom demais. O negócio é cumprir o objetivo. Tranquilo então, pessoal? Pessoal, eu fiz a experiência que você disse da última aula para limpar a prata. Oh, que maneiro. Que bom que você teve. Manda foto para mim Você tirou foto de antes e depois? Não, né? Hein, Yasmin? Você tirou foto de antes e depois? Ah, que pena. Mas funciona bem legal esse experimento mesmo. Que bom que você conseguiu lá. Ah, tem algumas perguntas aqui que eu não acompanhei, tá, pessoal? Ok, deixa eu ver se eu volto aqui agora. Em Breaking Bad, ensina a fazer bateria. Ensina a fazer? Eu não lembro. Eu lembro que tinha algumas coisas lá... Bom, ensina a fazer... É isso aí, Gabriel. A única coisa que eu lembro é que ensina a fazer metanfetamina, mas não lembro dessa parte aí de fazer bateria, não. Mas lá tinha muita coisa legal de experimento de química, né? Mas é isso aí, pessoal. Yasmin, quando você fizer experimento, lembra de tirar o antes e depois e mandar uma foto para mim, tá bom? Para ver como é que ficou. Então tá bom, pessoal. Na quinta-feira a gente vai mudar o assunto, novamente mudar o assunto. A gente vai começar a falar sobre termoquímica. E aí a gente está entrando na fase bem final do curso, né? Está faltando basicamente isso. E aí já vão preparando os seminários aí, tá bom? Façam a lista lá e até quinta-feira. Um abraço e por hoje é só. Falou, pessoal. Valeu, abração aí, valeu.